Olá pessoal, professor Tiago aqui, mais uma videoaula. Hoje a gente vai trabalhar com C Sharp, né, o nosso console. E o nosso assunto da aula de hoje vai ser arrays, né? Se você já trabalhou com vetores e outras linguagens de programação, esse nome é familiar, mas ele tem algumas particularidades, algumas facilidades em C Sharp que eu gostaria de mostrar hoje. Bom, na verdade eu não vou mostrar as facilidades do C Sharp hoje. Hoje vai ser uma aula de fundamentos. Mas na videoaula que segue essa, a gente vai utilizar todos os fundamentos que nós veremos nessa para entender como que o C Sharp trata os arrays, as listas, de uma maneira bem inteligente e bem fácil de usar. Bom, sem conversa, sem mais conversa, vamos criar o nosso projeto de hoje. Então, estou com o visual aberto aqui, né? Projeto. Deixa eu trocar aqui que eu estava numa aula de Xamarin. Vamos para console, .NET Console. Deixa eu mudar aqui o meu local para C Sharp. E vai ser console app arrays introdução. A gente vai falar mais de arrays mais para frente. Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui dentro do método main, que a gente está fazendo tudo aqui dentro dele agora, nesse começo de etapa, vamos entender como que um array funciona. Deixa eu criar uns comentários aqui para eu explicar a estrutura dele. Um array é uma lista. O que significa que é uma lista? Pega o exemplo dias da semana. Eu tenho aqui segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Quantos dias são? 1, 2, 3, 4, 5. Sábado, domingo. 6, 7. E aí, como que eu organizo essa lista? Eu poderia vir aqui e criar string dia 1 igual segunda, aí string dia 2 igual terça, e aí vida que segue. Só que isso aqui não é muito utilizável, né? Por que não é utilizável? Como que a gente vai lidar com dados que um usuário colocar no nosso programa ou que a gente resgatar de um banco de dados, né? A gente não vai poder ficar editando código-fonte toda hora. A gente precisa utilizar o recurso do vetor para deixar isso mais dinâmico. Então, como que ficaria a declaração de um vetor? Para a gente declarar nesse formato de lista, a gente pode fazer assim, ó. A nossa lista vai ser do quê? De dias da semana escritos por extenso, né? Então, é uma lista, um array de strings. Já está aqui, string. Para eu falar para o C Sharp que isso é uma string, um array, eu tenho que colocar o colchetes. Agora dá uma olhada aqui no método main, ó. Você já está vendo que ele recebe o array de alguma coisa, né? Args é um array de strings. Está clareando algumas coisas que aparecem aqui que você não está entendendo ainda. Então, já sabe que isso aqui é um array. E olha só, declarei o meu array de strings. Como que chama o meu array? O meu array se chama semana. E aí, como que eu coloco os nomes desse array? Eu faço o seguinte, é igual new string. Tem um tamanho fixo meu array? Nesse caso aqui ele tem, é o tamanho de 7. Como assim 7? Cabem 7 valores dentro do meu array, não é? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? E como que eu faço para colocar esses 7 valores aqui dentro? Eu poderia fazer assim, é um jeito. Eu venho aqui, semana. Qual que é o primeiro? Segunda-feira? Então, posição 1 igual segunda. Certo? Errado.
Por quê? Em qualquer linguagem de programação, qualquer uma, a gente sempre vai ter um índice interno do array e um valor. O índice, ele sempre vai começar no 0. Qual que é o nosso valor que está no 0? Vai ser a segunda-feira. Então, é em segunda. Aí o índice avança para o 1. Qual que vai ser? Terça. E assim até chegar no domingo. Então, olha que interessante. Quando chegar no domingo, qual que vai ser o índice dele? Vai ser 7? Não, o índice dele vai ser 6. Por quê? Deixa eu colocar o índice aqui, ó. Índice 0, índice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Começou a contar no 0. O 0 conta como posição do meu array. Tudo bem? Isso aqui é muito importante que muita gente confunde isso. E a gente sempre usa a letra I porque a gente chama isso aqui de índice do array, tá? Eu posso começar a declarar assim, então, ó, na posição 0 é a segunda-feira. Eu posso. Então, se a posição 0 é a segunda, a posição número 1 vai ser a terça. É um jeito de fazer isso. Porém, no C Sharp eu tenho um jeito um pouquinho melhor de fazer isso, que é assim, ó. Ao invés de eu fazer uma sintaxe que eu tenho que digitar mais, né? Digitar mais por quê? Eu tenho que colocar a semana entre colchetes, 0. Eu faço isso aqui, ó. Abre e fecha colchetes. Põe um ponto e vírgula aqui no final. Aí, o que eu faço? Aspas, aspas, aspas. Por quê? Aqui vai ser a segunda. Aqui vai ser a terça. E aqui vai ser a quarta. Ah, professor, não está dando certo. Calma, a gente vai chegar lá. Então, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Deixa eu minimizar isso aqui. Vamos pegar lá. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo eu coloquei um a mais. Viu? Eu apaguei ali e já resolveu. Vamos quebrar isso aqui na metade, para o nosso código não virar, né, uma linha sem fim de leitura. Vou dar uns tab aqui, ó, para ele ficar alinhadinho aqui, para a gente ver os valores mais organizados. Como eu sou muito fresco, vou fazer até isso aqui, ó. Tá vendo? Então, olha só. Criei a minha string, meu array de strings, e coloquei os valores dentro dele. E aí, o que eu faço com isso? Vamos tentar agora acessar os valores para ver se ele realmente está seguindo isso daqui, esse valor dos índices. Vamos vir aqui. Bom, vamos colocar o seguinte. O dia, semana é. Tá um jeito mais fácil. Vou colocar aqui. Vem aqui semana. Que dia que você quer ver? Ah, eu quero ver a quarta. Ok, que índice que é a quarta? É o índice 2. Então vem aqui e põe o 2. Vamos ver se nosso programa vai fazer alguma coisa? Deixa eu deixar é ótimo, né? Deixa eu colocar aqui para ele não para ele pausar a minha execução, para eu ficar vendo o tempo todo. Oh meu Deus, tenho a impressão que essa fonte está maior que essa. Curioso. Vamos lá. O dia da semana é quarta. Então, funcionou? Funcionou, né? 2 aqui, quarta-feira. Então, deu certo. Mas ainda não tá legal isso daqui. Sabe por quê? Deixa eu fechar aqui. A gente tem que fazer um jeito de percorrer todos os itens de um array. Porque a gente vai precisar fazer um processo chamado
iteração. O que é iteração? É você percorrer um array usando uma estrutura de repetição. Então, estrutura de repetição. Qual que é a estrutura de repetição que a gente mais costuma usar para arrays? É o famoso for. O que o for faz? É uma estrutura que ela repete dado um critério de parada. Como assim um critério de parada? Vou explicar. A primeira coisa que eu tenho que fazer para o for funcionar é declarar uma variável de controle. A gente geralmente chama essa variável de controle de i. Por que a gente chama ela de i? Na maior parte dos casos, a gente usa o for justamente para fazer o processo de... coloquei errado aqui. De iteração, sem o n. De iteração de um array. E quando a gente vai iterar, a gente vai andar posição por posição do array. Quando a gente está andando posição por posição, a gente está andando no índice do array. Então, eu geralmente declaro aqui como i. É muito comum encontrar na literatura, qualquer lugar que você for consultar, como i. Então, i menor ou igual a semana. E agora a gente vai bater um papo. Ó. Por que eu bati o ponto? Quando você começou a aprender strings comigo, você viu que existem propriedades associadas aos elementos em C#. Como assim? String aqui é um objeto. E esse objeto ele vai ter propriedades que eu posso usar. A propriedade que a gente usa com mais frequência quando a gente está trabalhando com arrays é a propriedade length. O que a propriedade length retorna? O número de posições do meu array. Quanto que length vai ser? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, põe aqui, length. Aí você pergunta assim para mim, pô, mas por que você já não colocou menor ou igual a 7? Na verdade aqui é só menor, né? Eu coloquei o length porque, apesar da gente estar trabalhando aqui ó, com um array de posição fixa, né? Ele tem 7 posições e acabou. Quando estiver trabalhando com banco de dados, a gente vai conhecer estruturas que não têm um tamanho pré-determinado. E aí a gente vai ter que obter o tamanho dinamicamente. E o jeito de obter esse tamanho dinamicamente é usando o length. Bom, e aí, o que mais a gente vai fazer aqui? Ó? Int i igual a 0 é a minha variável de controle, que vai percorrer as posições do array. Eu vou falar que o meu for ele vai ser executado enquanto o i for menor do que o tamanho do array. Vamos testar se isso aqui vai funcionar. Para ser bem sincero, eu estou na dúvida se é menor ou igual ao i. Eu sempre fico em dúvida disso também. Mas vamos resolver isso daqui a pouco, testando, como bons cientistas. Só que tem um porém. O for, ele sempre pede que a gente coloque esse i++ aqui. Por quê? O for ele é uma estrutura de repetição. Então ele fica repetindo, 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 repetindo. Se a gente não der um critério de parada, ele repete para sempre, que é o loop infinito. O nosso critério de parada é quando o i for menor. E para a gente poder mudar o valor do i, a gente tem que colocar o mais mais. O que o i mais mais faz? I mais mais é a mesma coisa que i igual, i igual a i mais 1, tá? Isso daqui é igual a isso daqui. É a mesma forma de escrever e tudo mais. A gente sempre vai encontrar o i++. Então, vamos abrir aqui o nosso for. E o que eu quero fazer aqui? Eu quero pegar e mostrar todo o meu conteúdo do array. Eu vou iterar o array. Aqui eu coloquei o número 2, fixo, né? Então ele já caiu direto aqui na quarta-feira. Se eu colocar o i, o que vai acontecer? Na primeira vez que o for executar, o i vale quanto? O i vale 0, então ele vai mostrar segunda. Aí beleza, voltou aqui, o que ele faz? Ele já somou mais mais, quanto que o i vale agora? Vale 1. Executa
e acessa a terça-feira. Por que que ele vai executar? Porque 1 é menor do que 7. Tudo bem? E ele vai fazendo isso para quarta, para quinta, para sexta, para sábado, para domingo. Vamos ver isso aqui. E aí? Funcionou, né? O dia da semana é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ele está piscando aqui porque eu coloquei o read key. Se eu vir aqui apertar uma letra, puf, acabou a execução do programa. E aí? Funcionou o meu array? Pô, funcionou. Tem mais alguma coisa que eu vou ver aqui do meu array? Tem. Tem sim. Sabe por quê? Existe um outro método da gente interagir nos arrays. Então, ó, iteração com for each. O que é o for each? É duas palavras, ó, para cada. Ele é mais legível do que o for, principalmente para quem está aprendendo a programar. Como assim? Ó? Aqui a gente está controlando qual que é a variável que vai parar, quando que vai parar, e aqui eu estou dizendo qual que é o índice que eu estou acessando. Então perceba que eu tenho bastante controle das informações do que eu estou fazendo aqui. Com o for each é um pouco diferente, porque eu venho assim, ó. Vou tirar aqui, né? For each. Aí o for each ele me pede para eu declarar uma variável. Eu vou declarar uma variável string chamada dia. Aí eu tenho o in. O que o in faz? Ele vai repetir, for each vai repetir, e a cada iteração do looping, ele vai pegar o dia da semana, o item do meu array, e jogar dentro do dia da variável dia, perdão. Então, na primeira vez que ele for repetir, vai pegar a segunda-feira e jogar no dia. Beleza. Vai repetir a segunda-feira. O que ele faz? Pega a terça e joga em dia. E aí, a cada repetição do looping, ele vai substituindo o valor da variável dia. Talvez seja até um pouco mais abstrato de entender do que aqui no for, porque aqui você já consegue ver que está andando pelo i, que você está andando casa a casa explicitamente. Aqui talvez seja um pouco mais difícil, porém é possível. Deixa eu fazer o seguinte aqui também, ó, só para deixar aqui sem iteração. Então, o dia da semana é 2, que a gente fez aquele exemplo da quarta-feira, né? Então, quando eu faço sem iteração, eu preciso apontar qual posição do array que eu quero para mostrar. Quando eu estou fazendo com iteração, usando o for, eu tenho que especificar minha variável de controle, selecionei aqui, especificar o meu critério de parada e incrementar a minha variável a cada repetição. Aí aqui dentro do bloco, da estrutura que está repetindo, esse código que fica repetindo toda hora, só essa linha no caso, aqui eu estou controlando, usando a variável de controle, qual posição do meu array que eu vou acessar a cada repetição. No for each eu não tenho esse manejo do critério de parada. Então ele vai repetindo. E como que eu vou mostrar? Eu vou usar a mesma estrutura aqui, o console.writeLine, só que no lugar do dia da semana apontando quem que é o i, ele até me dá mensagem de erro. I não existe no contexto atual. Não tem mesmo, porque quem vai mostrar o dia da semana para mim é a variável dia. Tudo bem? E aí? Vamos ver o que vai acontecer? Ah lá, funcionou. Você pode achar que está errado, mas funcionou. Olha só. Aqui, o dia da semana é quarta. É essa linha aqui, é a linha 21, tá? Aí aqui, ó, da linha 27, ele começa a repetição. Então vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Acabou. O for executou. Aí aqui, ó,
de onde eu selecionei aqui no console, é a linha 34, que ele começou o for each ali em cima, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, a gente percorreu o mesmo array de dois jeitos diferentes. A gente acessou os dados de jeitos diferentes. Tudo bem? Existem outros jeitos de declarar array. Porque, por exemplo, você criou aqui um vetor de posições. Só que a gente também pode criar matrizes. E as matrizes elas são um pouquinho mais complicadas de entender em estrutura de repetição, então eu vou deixar para explicar elas uma outra videoaula. E também a gente tem estruturas chamadas JGED. JGED, desse jeito assim, ó. Que nada mais é que um array dentro de outro array. Sim, existe isso. Aqui no C Sharp não vai ser tão comum para a gente, mas para linguagens como PHP, se você estiver acompanhando as aulas de PHP também, você vai ver que a gente vai usar isso com relativa frequência lá. E até um pouco mais fácil do que aqui no C Sharp. Tudo bem? Bom, vamos tentar mexer no nosso código. Vamos tirar esse set daqui e ver se vai ter algum problema de executar o nosso código. Ó. O que eu tirei o set? Eu tirei a limitação de posições. Sabe por quê? Sei lá. Vamos ver se eu tivesse aqui. Segunda 2. O que ele está me ranhetando aqui, ó? Inicializador de matriz de comprimento set é esperado. Então deixa eu tirar isso aqui então. Ah lá. Aí ele para de reclamar. Não preciso nem executar. O IntelliSense já fala para mim. Vou colocar o 5. Não, IntelliSense. IntelliSense é essa mensagenzinha de erro que aparece aqui, tá? Você pode ver ela por aqui, ó. Só IntelliSense. Ele já está falando que está errado. Se eu colocasse só o compilador... Oh, até o compilador. Ah, não. Isso aqui é coisa do Xamarin. Nem sei porque está aparecendo aqui. Mas... olha lá. Ele nem deixa. Então, posso até tirar isso aqui. Aí eu não tenho o fator limitador do meu array mais. Aí eu posso colocar quantos itens eu quiser. Tá? Bom, eu poderia falar um pouquinho mais sobre outras propriedades do meu array. Vamos ver o que seria interessante colocar aqui. O length, legal, né? Tem um bacana. Tem um bem bacana aqui, que é esse daqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Tem uma funcionalidade do array chamada indexOf. Então, eu chamo aqui o meu array, eu bato ponto, e aí eu coloco aqui, cadê? Ué, não está disponível? Estou desatualizado então, ou eu não posso trabalhar com esse daqui? Não tá. Não, era para estar aqui, Thiago, por que não tá? Ah, tá substituído pelo link. O link vai ser o nosso assunto super legal, que é essa parte de arrays melhorados. Tem muita coisa para falar do link. Só que eu imaginei que ia estar disponível aqui. Não sei, estou desatualizado. Tô até meio tristinho agora aqui. Ou eu estou acessando isso de um jeito errado. E agora? Deixa eu tentar outra coisa aqui. Array. Tá. Index of. Aí eu vou passar o array, tá? Eu que estou comendo bola aqui. Semana e o valor quarta, né? Então vamos lá. Problemas técnicos à parte, deixa eu apresentar para vocês um pouquinho das funcionalidades internas desse objeto aqui, ó, array, da classe array. O que a classe array faz? Ela manipula arrays.
Nossa, sério? Sério. Eu tenho que passar 2 argumentos para esse método aqui, ó. O primeiro argumento tem que ser um array. E o segundo, um valor que esteja dentro do array. Porque ele vai fazer o quê? Ele vai me retornar qual que é a posição desse valor dentro do meu array. Então, a posição da quarta é 2. A gente já sabe, né? Mas vamos testar se vai retornar 2 mesmo? Ah, legal. Funcionou, né? O que eu posso fazer também, né? E se eu buscar a posição de um objeto, um item que não existe? Vamos ver o que vai acontecer. Ele retorna menos 1. O que significa? Eu não tenho um índice menos 1, porque eu falei que começa no zero. Então, se a gente quiser verificar se alguma coisa está dentro de um array, a gente pode usar o index of. E aí, se o index of retornar menos 1, significa que aquele valor não está dentro do meu array. Legal, né? Gente, nessa videoaula era isso. Nas próximas a gente vai aprofundar um pouquinho na estrutura do array. E também tem uma outra estrutura super útil que a gente vai usar bastante, chamada Dictionary. Escreve assim. Dictionary. Eita. Eu acho que é assim. Vou estar enganado errado, né? Meio caps lock fica estranho. E a gente tem muito conteúdo ainda para ver de C Sharp. Quero ver se eu consigo soltar essas aulas com mais frequência, talvez 2 ou 3 por aula, para a gente poder avançar um pouco mais rápido. Então, qualquer coisa, vocês podem mandar dúvida, estamos aí. Obrigado, até a próxima.